Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direitos Humanos voltada ao concurso público dos bombeiros, Bombeiro Militar de Minas Gerais. Tudo bem com vocês? Essa é a nossa terceira aula, sempre com aquele módulo de vocês resolver exercício, fazer a matéria e ir para frente, né? Aqui está sendo ao vivo pelo Facebook e essa aula, logicamente, fica no Facebook, no YouTube. Então, quem está nos assistindo aí, né, agora é boa noite, mas quem pode estar também bom dia ou boa tarde, independendo da hora que você está nos assistindo, ok? Então, vamos colocar mais do que depressa aqui, pessoal, a nossa tela, compartilhar com vocês aí o que nós vamos trabalhar hoje, né? Então, lembrando aí que as inscrições, né, estão aí até o dia 21/12, então está terminando aí na segunda-feira, quando a gente vai fazendo a aula, está terminando ali o prazo de concurso, é só digitar lá gestão de concurso, tudo junto.com.br. Lembrando o calendário dos estudos com as matérias, né, você vai gastar 60%, 20% e 20% finais, né, do tempo, de acordo aí com o peso das matérias. Se você está nos assistindo agora, por favor, pega a nossa primeira aula quando a gente discutiu o edital, que eu explico detalhadamente quais são essas matérias. E lembrando aí, mais uma vez, que os vídeos aqui ficam disponíveis no nosso canal no YouTube, Assessoria Abraão Graco, ok? O programa está aí, eu sempre gosto de lembrar todo início de aula, para que vocês tenham noção do que vocês têm que estudar para direitos humanos, lembrando que sempre a gente está estudando é para vocês não zerarem a prova, né? Porque ela é diferente de tudo que vocês viram, né? Toda matéria, parece que o direitos humanos ele é um bichinho esquisito lá no meio de geografia, história, que são as matérias geralmente do Enem, né? Muito bem, então vamos começar aqui com a prova de hoje. Mas antes disso, vamos ver quem está conosco no online. Dá um alô aí para quem está conosco. Boa noite, Bruno Alves. Tudo bom, meu caro? Vamos ver se a gente acerta esse trem hoje aqui, tá certo? Vamos lá. Eu vou ler a questão e depois a gente entra na matéria. Essa foi a questão da prova da Fundep de 2019 de bombeiros, né? Vamos lá. Os autores Dimitri de Moulos e Leonardo Martins sustentam textualmente, abre aspas, muitos autores referem-se a gerações de direitos fundamentais, afirmando que sua história é marcada por uma gradação, tendo surgido em primeiro lugar os direitos individuais e os políticos, em seguida os direitos sociais e, por último, os novos direitos difusos ou coletivos, como de solidariedade, ao desenvolvimento econômico sustentável e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Havendo também direito de quarta geração, relacionado ao cosmopolitismo e à democracia universal. Aí está o nome do livro aí, Teoria Geral dos Direitos Fundamentais e tal. Aí, isso é só o enunciado, imagina, hein? Bem lá, embora admitindo que essa visão predomina na doutrina brasileira e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por qual razão, para os referidos autores, a opção terminológica e teórica pelo termo geração é bastante problemática? Aí está perguntando. Letra A. A palavra geração liga-se à vida do ser humano, traduzindo a ideia de um conjunto de pessoas que têm aproximadamente a mesma idade e vivem em uma mesma época. Assim, essa não seria uma noção aplicável aos direitos, ou especificamente a direitos fundamentais. B. O uso do termo gerações sugere a substituição de uma geração pela outra, ou que ocorreu na evolução histórica dos direitos fundamentais. C. O histórico dos direitos fundamentais não pode ser dividido em fases, porque desde seu surgimento o conjunto desses direitos se manteve inalterado. D. A evolução e afirmação dos direitos fundamentais ocorrem geograficamente de modo muito variado e desigual, não sendo apropriado falar-se genericamente em gerações de direitos. Bom, pessoal, antes da gente começar a falar da questão, eu vou só tirar a tela aqui um pouquinho para vocês terem uma ideia. Direitos humanos, eles querem tacar o terror em vocês. Como ela é diferente de geografia, história, tal, você acha que é coisa de outro mundo. Não é. Você já viu que no programa tem lá provas anteriores, segundo Lewis Hamilton, não sei das quantas, Dimitri, eles colocam os nomes alemão. Gente, guarda só o seguinte, quando tiver questão desse naipe, é interpretação de texto. Guardou? Vou repetir de novo. É como se fosse a prova de português. Eles dão um texto e colocam você para interpretar. Eu vou mostrar para você que nessa questão, mesmo você não soubesse nada de direitos humanos, mas tivesse interpretação de texto, você mataria a questão. Vocês vão ver que eles não estão cobrando nada além do que já está na questão. Eles dão um item
e depois perguntam, e as questões têm a ver com o que eles colocaram ali. Não exige nenhum conhecimento além de interpretação de texto. Guarda isso. Então, primeira coisa, esquece o nome. Não pode estar em alemão, francês, japonês. É como se não tivesse nenhum nome ali. Você não precisa... Ai, meu Deus, eu não li o livro do cara. É para te desesperar. E não é ir te dar louca na prova. Esquece. Esquece. É como se você estivesse lendo uma matéria de jornal e você tem que interpretar. É como se fosse a extensão da prova de português. Primeiro, então, isso é importante para o seu psicológico não ficar abalado. E segundo, a resposta da questão está na própria questão. Não precisa de nenhum conhecimento a mais em direitos humanos para isso. Ok? Nessa prova de interpretação, quando fala historicidade dos direitos humanos, toda essa parte mais teórica, o que eles cobrarem vai estar na questão. Isso é próprio da Fundeb. Ok? Então vamos retomar aqui. Pegar aqui. Pronto. O que vocês têm que saber? Mesmo que não tivesse a questão, né, a resposta da questão, eu vou dar um pouco da matéria. Na verdade, isso diz respeito, pessoal, à chamada evolução histórica dos direitos humanos. E aí eu vou dar uma história direitinho para vocês anotem, se puder, faz isso no caderno, no resumo, porque o que vai cair de evolução histórica dos direitos humanos é o que eu vou trabalhar aqui com vocês, tá? Vamos lá. A primeira problemática é o seguinte, eles colocam a atenção entre dimensão e geração. Por que os autores brigam? Eles entendem que geração, a segunda substituiu a primeira. E, na verdade, eles defendem que a palavra seja dimensão. Por quê? Na dimensão, ao invés de substituir, acumula a anterior. Então, na segunda geração, nós vamos acumular a primeira e vamos ter a aquisição da segunda. Tá certo? Então, a problemática se dá a respeito disso. Tem nada a ver com geração de gente que nasceu antes, mais velho, com mais novo, não. Tá ok? Então, a problemática, se for aprofundar, é isso. Porque geração dá a ideia que uma geração substitui a outra. Quando, na verdade, a palavra dimensão dá a ideia de que uma se soma à outra, se acumula. Então, a diferença é dimensão acumula, geração substitui. E aí, pessoal, para resolver a questão da historicidade, vamos lembrar das chamadas gerações de direito. Na Revolução Francesa, lembra do lema? Liberté, igualité, fraternité? Então tá aqui, ó, liberdade, igualdade e fraternidade. A primeira geração de direitos são os direitos de liberdade. A segunda geração de direitos são os direitos de igualdade. E a terceira geração de direitos são os direitos de fraternidade ou também de solidariedade. Esse é o macetezinho. Não tem como. Você pega a história lá, é como se fosse a extensão, não tem lá a Revolução Francesa, então vocês vão pegar isso e usar na matéria de direitos humanos, tá? Então, a primeira geração, ou também chamada primeira dimensão, ela se deu ali no século XVI ao século XIX, os direitos de liberdade. Liberdade para quem? Para o indivíduo em face do Estado. O Estado tem que se abster. É o nosso artigo 5º. E quais são os direitos de primeira geração? Os chamados direitos individuais, como direito de ir e vir, né? Tem um documento lá do Bill of Rights de 1689, e direitos políticos, como direito de votar e ser votado. Então, esses aí são os direitos de primeira geração, direitos chamados individuais e direitos políticos. Os direitos de segunda geração, o que acontece? Quando chega a segunda geração de direitos, pessoal, no século XX, início do século XX, vai acumular os direitos de primeira geração e adquirir os direitos de igualdade. Igualdade que é igualdade de oportunidades entre trabalhadores e empreendedores, são chamados direitos sociais. Exemplo, redução da jornada de trabalho. A jornada de trabalho, gente, já foi de 20 horas por dia. Hoje ela é de 8 no máximo, ok? Direitos econômicos, que é a liberdade econômica, concorrência entre as empresas, para evitar o quê? Monopólio, oligopólio. Então, esses são os direitos de igualdade. E, por fim, a terceira geração de direitos, ou também terceira dimensão, vai fazer uma releitura, ou seja, um acúmulo dos direitos de primeira e segunda geração, e vai adquirir os novos direitos, são os direitos de solidariedade ou fraternidade, aqui é a mesma coisa, entre as coletividades, como os direitos difusos, o meio ambiente. Quando Abraão está defendendo o meio ambiente, ele está defendendo o meio ambiente só para ele? Não. Ele está defendendo para um tanto de pessoas, não é isso? E direito consumidor, que é um exemplo de direito do quê? Coletivo. A coletividade de pessoas que possuem o Fiat, estou chutando, o Fiat Maréia, tá certo? É uma coletividade, ok? Então, direitos coletivos. E aí, pessoal, isso aqui é o que é mais levado a sério, primeira, segunda e terceira geração.
Só que agora eles estão inventando, virou uma corrida de megapixels, tá certo? Corrida de memória RAM para celular. Eles falam que agora já tem a de quarta geração, que é o quê? O direito cosmopolita, o universalismo e a democracia. Eles vão falar que a democracia, então, é um direito de quarta geração. Outros vão dizer que nós já temos direito de quinta geração, que é o direito virtual, a internet das coisas, que é a chamada quarta revolução industrial. Então, é só para vocês terem uma noção da coisa, hein? Então, pessoal, vamos voltar aqui. Se a gente voltar na questão, vamos voltar aqui, vamos voltar lá na danada, né? Aqui, ó. Ele começa a falar aqui, ó. Os autores Dmitry Dimolis e Leonardo sustentam textualmente. Aí, ó, gente, a resposta está aqui, ó. Muitos autores referem-se às gerações de direitos fundamentais, afirmando que sua história é marcada por uma gradação, tendo surgido em primeiro lugar os direitos individuais dos políticos, em seguida os direitos sociais e, por último, os novos direitos difusos e coletivos, como de solidariedade ao desenvolvimento econômico sustentável, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, havendo também direito de quarta geração relacionado ao cosmopolitismo e à democracia universal. Pessoal, as respostas, se você tem dúvida, vem nesse texto aqui, macete para qualquer questão, seja de português, história, qualquer matéria. Quando eles dão um texto aqui, eles querem saber se você consegue interpretar esse texto. Nada mais que isso. Olha só, umas questões, olha só. Embora admitindo que essa visão predomina na doutrina brasileira e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por qual razão os referidos autores, a opção terminológica e teórica pelo termo geração é problemática? Aí vem dizer, olha só, olha a letra A. A palavra geração liga-se à vida do ser humano, traduzindo-se a ideia de um conjunto de pessoas que têm aproximadamente a mesma idade. Ô, gente, isso aqui está no texto? Eu quero ver se você acha isso lá no texto. Se vocês acharem, me aponta. Então, não tem. Por isso que a letra A, gente, não é a resposta. É a ideia de geração de idade. Ó, vovô, você é de outra geração. Tem nada a ver uma coisa com a outra. B. O uso do termo geração sugere a substituição de uma geração pela outra, o que não ocorreu na evolução histórica dos direitos fundamentais. Uai, tem a ver. Olha o que está dizendo aqui, ó. Muitos autores referem-se a gerações de direitos fundamentais, afirmando que sua história é marcada por uma gradação e não substituição, um acúmulo. Aí, ó, tendo surgido em primeiro os direitos individuais e políticos, em seguida os direitos sociais e, por último, os direitos coletivos difusos, como de solidariedade. Então, a ideia, né, é isso. Muitos autores referem a gerações de direitos, afirmando que sua história é marcada por uma gradação, tendo surgido, Aí vem no final aqui, ó. Ele explica cada um deles. Se você pegar a primeira parte, essa ideia de gradação é o quê? Você pega a palavra geração, está ligada à substituição. Aí vem, ó, o uso do termo geração sugere substituição de uma geração pela outra, e o que não ocorreu na evolução da história dos direitos humanos. Por enquanto, letra B. Então já vou pular para a próxima. Gente, pelo amor de Deus, coloca só um pontinho na letra B aqui. Vamos ver se às vezes tem uma mais certa que ela. Questão fechada é assim, tá ok? Não desespera, marca aqui e vai embora não, tá? Letra C. O histórico dos direitos fundamentais não pode ser dividido por fases, porque desde seu surgimento o conjunto desses direitos se manteve inalterado. Ô, gente, isso aqui é completamente errado. Se isso fosse verdade, ele não está falando aqui que teve fases, ó. Primeiro os direitos individuais e políticos, tal. Então a letra C aqui, no próprio texto, você já arrebentaria com ela, não tem jeito. Letra D. A evolução e a afirmação dos direitos fundamentais ocorreram geograficamente de modo muito variado e desigual, não sendo apropriado falar genericamente de geração de direitos. Gente, onde está isso no texto? O texto dá alguma ideia disso? Não dá. Por isso, meus amigos, que a resposta do gabarito, eu concordo com ela, é a letra B. O uso do termo gerações sugere a substituição de uma geração pela outra, o que não ocorreu na evolução histórica dos direitos humanos. Está corretíssimo. Tá ok? Vamos ver aqui como é que estamos aqui no online. Boa noite, pessoal. Tranquilo com vocês? Bruno, tá aí a Isabela, Ângela, obrigado. Vamos fazer agora o seguinte, eu vou dar a próxima questão e vou dar um tempinho para você, viu, Bruno? Bruno, Isabela, tá? Vocês responderem aí a questão, tá certo? Eu vou dar aí 1 minuto. Essa questão que foi elaborada por nós vai dizer o seguinte:
A respeito da teoria geral dos direitos humanos e a sua afirmação histórica, podemos afirmar, exceto a: as pessoas naturais que violam os direitos humanos continuam a gozar da proteção prevista nas normas que dispõem sobre os direitos humanos. Letra B: todos os direitos humanos foram afirmados em um único documento histórico. C: o princípio da vedação ao retrocesso dispõe que, uma vez estabelecidos os direitos humanos, não podem ser retirados do ordenamento. D: os direitos humanos não buscam reger direitos entre iguais, mas atuam na proteção dos mais fracos, com a finalidade de mitigar as desigualdades. Nosso Deus, deu nó na minha cabeça, presta atenção. Ele está pedindo errado, então nós temos 3 corretas aqui, sabe por quê? Exceto, qual que é o macete? A Fundep é mestra disso, tá? Quando tiver essa palavra exceto, puxa uma setinha e coloca assim, ele está pedindo a errada, porque o nosso cérebro, gente, ele está acostumado o quê? Com a palavra certa. Então você tem que dar uma guinada, você tem que frear e escrever. Está pedindo a errada. Então, meus amigos, letra A, B, C e D. Qual dessas é a errada segundo a concepção de vocês? Vou dar aí 1 minuto, tá ok? E aí, vocês não responderam, eu vou direto, tá ok? Qual que é a resposta? Vamos lá. Letra B. Vamos ver por quê? Vamos lá. A respeito da teoria geral dos direitos humanos e a sua afirmação histórica, podemos afirmar exceto, ou seja, nós podemos falar 3 coisas certas e uma errada, e é a errada que é a resposta. As pessoas naturais que violam os direitos humanos continuam a gozar de proteção prevista nas normas que dispõem sobre os direitos humanos, certo? Gente, o Estado não pode tratar o bandido do jeito que o bandido tratou as vítimas dele, tá certo? Por isso que mesmo o bandido tem direito de ser tratado, né? Os direitos humanos chamados negativos ser tratado pelo Estado. Não, senão o pacto civilizatório seria lá da lei de Moisés, a chamada lei de Talião, olho por olho, dente por dente. B: todos os direitos humanos foram afirmados em um único documento histórico. Ô, gente, pelo amor de Deus. Não sei se vocês notaram aqui, nas questões anteriores, eu vou voltar aqui, ó. Olha eu explicando aqui. Você tá vendo, ó, nós tivemos um direitos individuais com o Bill of Rights em 1689. Depois nós tivemos, por exemplo, as leis Sherman em 1890. Vocês acham que os direitos humanos, num único documento, essa aí tá erradaça, né? Essa aqui nem tem jeito. Por isso que aí, ó, coloca a letra B também. Ah, mas então já vou pular para a próxima. Não, vamos ver aqui. O princípio da vedação ao retrocesso dispõe que, uma vez estabelecidos, os direitos humanos não podem ser retirados do ordenamento. Verdade. É o que chamam de efeito cliquet, tá? Não pode retroceder. Lembra do Van Damme, Jean-Claude Van Damme? Vou denunciar a minha idade aqui. Render, como é que é? Nunca, não retroceder nunca, render-se jamais, não é isso? Os direitos humanos é o Van Damme. Letra D. Os direitos humanos não buscam, na verdade tem aqui, né, o plural, não buscam reger direito entre iguais, ou seja, entre indivíduos, mas atuam na proteção dos mais fracos, com a finalidade de mitigar. Mitigar é reduzir as desigualdades de tratamento, de oportunidade. Está corretíssimo, né? A letra D também. De modo que realmente a resposta é a letra B de bola. Tá ok? Deixa eu ver como é que estamos aqui. Né? Como é que vocês estão aí? Deixa eu ver. Esse acompanhamento. A Bruna tá falando aqui. Questão boba essa, um pouco mais de atenção, a pessoa acertaria. Verdade, viu? A última eu fiquei na dúvida, né, Isabela? Isabela B, acertou, Isabela. Parabéns, é isso aí. Vamos lá pro próximo. Terceira questão.
Dentre as dimensões dos direitos humanos, aquela que a partir do seu surgimento consagrou a fraternidade, no seu sentido que existem direitos que transcendem a lógica da proteção individual e cuja tutela interessa a toda a humanidade é a letra B, primeira e segunda gerações, B, segunda e terceira gerações, C, terceira e quarta gerações, letra D, quarta e quinta gerações. Vou dar aí 1 minutinho, tá ok? E aí vocês vão postar aqui para mim a resposta de vocês? Não tem problema não, gente. Aqui não tem problema errar, não. Aqui aqui pode errar, não pode errar na prova. Podemos ir? Vamos lá, vamos para a questão. Dentre as dimensões ou gerações, tá? Podia ser aqui, dentre as dimensões ou geração dos direitos humanos, aquela que a partir do seu surgimento consagrou a fraternidade, no sentido que existem direitos que transcendem a lógica da proteção individual e cuja tutela interessa a toda a humanidade é a. Não sei se vocês têm que guardar as palavras-chave. Primeiro, dimensões é a mesma coisa de geração. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. A partir do seu surgimento, entende que então, pessoal, é a partir dela. A geração posterior a ela pode ter acumulado? Pode, mas é a partir dela que ficou pensando o quê? A ideia de que existem direitos além da lógica individual. Qual que é a resposta? Letra C. Se tivesse só a palavra terceira geração, estava certo? Tá certo. Terceira e quarta gerações. Por quê? A quarta ela não acumula a anterior? Aquela ideia que a doutrina fala, então é isso aí. Ok? Vamos ver aqui. Isso. Letra C, Brunão matou a pau, hein? É isso aí. Pessoal, mais alguma questão? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Letra C, que esqueceu demais. Vocês estão bons, vocês estão pegando o feeling da coisa. Tá bom? Ó, pessoal, Bruno, Isabela, vocês têm alguma pergunta? Se não tiver, pessoal, tá? Nós vamos encerrar por hoje. Essa aí, gente, é que eu digo para vocês, é pegar, dar uma lida mesmo e não vacilar, não. Eu sugiro que essa faz na tabelinha de primeira, segunda, terceira e quarta gerações para eles não brincar com vocês, tá certo? Liberdade, igualdade, fraternidade, dá um macete lá com a Revolução Francesa. Não tem como errar. Eu quero errar, não tem como errar, tá certo? Tranquilo, pessoal? Então, esse é o resumo da nossa aula de hoje. A gente, então, volta na próxima segunda. Aqui não tem Natal, não tem Ano Novo, não. Nós vamos trabalhar isso aí direto, tá joia? Um grande abraço a todos, bons estudos.